Hoje nossa conversa vai ser com o Danilo Macedo, ele que, na minha opinião, é um dos grandes estudiosos do Oscar Niemeyer, certamente a pessoa que eu mais citei nessa página até hoje. Além de um grande arquiteto, tem obras fantásticas. Ele hoje trabalha em Brasília mais com a preservação do edifício do Congresso Nacional, mas ele tem esse mestrado dele que eu acho absolutamente fascinante, que é sobre a parcela mineira da obra do Niemeyer, desde o do seu início, parando logo antes de Brasília. Então ele vai falar um pouco para a gente um pouco sobre isso e, sinceramente, acho que é uma coisa muito especial, porque acho que ele vai concordar comigo quando eu digo que a parte mineira da obra do Niemeyer realmente pode ser selecionada como o melhor dele, assim, em certos aspectos. Por favor, Danilo, pode se apresentar e dizer um pouco sobre você, sua pesquisa, como você iniciou ela, e aí a gente pode ver alguns comentários sobre alguns projetos, porque ele conseguiu fazer com que a gente possa ver algumas imagens agora aqui também. Boa noite, Rolando. Boa noite a quem está assistindo. É um prazer, uma honra estar aqui participando com você dessa live. Oportunidade da gente falar em arquitetura nesses tempos aí tão difíceis, né? Eu acho que é sempre uma oportunidade boa a gente voltar a falar do ofício, e ainda mais nessas épocas em que a gente não consegue ver os prédios ao vivo, é bom relembrar que eles existem de alguma forma, né? Fazendo essa pequena apresentação, bom, eu sou brasiliense de nascimento, né? Eu nasci em Brasília, eu morei em Brasília, eu nasci em 74, eu morei em Brasília até 1989. Em 91 eu mudei para Belo Horizonte, eu cursei arquitetura na Escola de Arquitetura da FMG e em seguida, 3 anos depois de formado, eu fiz mestrado também na UFMG, com orientação do professor Luiz Alberto do Prado Passaglia, um dos bons programas de pós-graduação que a gente tem no Brasil, da FMG. Concluí esse mestrado, que foi sobre as obras do Oscar Niemeyer em Minas Gerais, em 2002, né? Minha aproximação com a obra dele, então, ela se dá por várias vertentes, né? Primeiro que, acho que para todo brasiliense, assim, que cresce na paisagem de Brasília, se enxerga a obra do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa, dos demais arquitetos que projetaram a cidade, quase que como se fosse obra da natureza, né? Eles já estavam ali antes de você, e aquilo é parte da paisagem. Então, como tudo aquilo que é próprio da natureza, a gente, como seres humanos, a gente se sente desafiado a conquistar, né? Então, quando eu comecei a estudar arquitetura, eu comecei a querer entender melhor aquilo que antes para mim era natural, a obra do Oscar Niemeyer, né? Chegou um momento em que, mais ou menos no meio do meu curso, em 95 aproximadamente, o Oscar Niemeyer foi a Minas mostrar ele foi a Ouro Preto, passando por Belo Horizonte, né? Todo mundo sabe que ele não gostava de viajar de avião, só viajava de carro, então quando ele fazia as viagens, ele ia fazendo na escala, nas escalas. Ele passou por Belo Horizonte, deu uma palestra lá na universidade, e depois outra no Teatro Municipal de Ouro Preto, apresentando a reforma, um projeto de reforma que ele havia feito para o Grande Hotel de Ouro Preto, que foram uma das primeiras obras dele. E eu achei absolutamente fascinante, então, verificar, né, que aquele senhor aquela entidade, né, que parecia quase que tinha uma característica divina, vamos dizer assim, era de um outro tipo de deidade, né, uma deidade como dos antigos, né, aquela deidade igual dos deuses gregos, que vem à Terra e conversa com você e disputa os projetos com você também, né? Que é coisa que ele fez até ele vir a falecer, né? Então, com todas as qualidades e defeitos dos seres humanos, né? Que é um Deus antropomórfico.
Eu fiquei absolutamente fascinado, né, com o carisma, a força da personalidade dele. E na época eu fazia iniciação científica na FMG por meio de um programa muito bom que havia lá, chamava PET, Programa Especial de Treinamento, que você faz uma bolsa de pesquisa em grupo, né? E nós nos dedicamos, então, eu, uma colega que se chamava Renata Filipeta, a levantar a arquitetura moderna de alguns arquitetos modernos mineiros que a gente admirava, com cuja obra a gente convivia. Eram Eduardo Mendes Guimarães Filho, que fez o Mineirão, fez a reitoria da FMG, fez a refinaria Gabriel Pass, Rafael Ardi Filho, pai do Veveco, avô de Mariana Ardi, de Joana Ardi, que são super arquitetos, todos eles foram super arquitetos. O Veveco infelizmente faleceu. O Luiz Pinto Coelho, que havia feito inclusive obras que hoje se decor, né, de um outro tipo de moderno, e o Shakespeare Gomes também, tem esse nome. O irmão dele se chamava Robespierre Gomes. Ele era o autor do projeto, junto a Eduardo Mendes Guimarães, autor do projeto da edifício da Escola de Arquitetura. Então, conhecendo aquela nossa casa, eu vinha perceber que não só a obra do Oscar Niemeyer em Minas era a grande referência desses arquitetos, né, dessa geração de arquitetos mineiros, que se agregavam em torno da revista Arquitetura e Engenharia, e como também a qualidade da obra do Oscar Niemeyer era bastante superior à dele, de maneira geral, salvo uma outra obra melhor, né? Um outro nível de proporção, de delicadeza. Então, quando eu cheguei a trabalhar com o escritório há alguns anos, de 97 a 2000, após a minha formatura, e cheio de problemas aí, mais uma vez, né, do dia a dia, assim, como você desenvolve um projeto para que ele tenha uma boa qualidade construtiva, plástica também. E mais uma vez eu fiquei curioso por aprender com o Oscar arquiteto, o Oscar humano, né, o Oscar que havia em algum momento da vida se deparado com os mesmos problemas com que eu me deparava, né? Como é que você resolve um revestimento na fachada, paginação, a esquadria, a vedação, a cobertura, a impermeabilização, a integração com o paisagismo, né? Todos esses pequenos detalhes construtivos. Na época, o Kenneth Frampton tinha lançado um livro sobre a poética da tectônica, então esse termo estava bastante em voga, não sei se ainda está, mas eu sempre tive essa abordagem mais construtiva, e a partir dela, querendo aprender com a arquitetura do Oscar arquiteto, e não do Oscar divindade etérea, né, mas sim da divindade daquele ser humano que poderia compartilhar uma boa experiência comigo, eu me propus a estudar a obra dele sob esse ponto de vista, né? É uma coisa interessante, inclusive, de desenvolvimento. Eu lembro que quando já havia lido muita coisa sobre o trabalho dele, acho que eu devo ter me deparado com o seu texto quando eu já lia sobre Niemeyer por uns 5 anos, assim. Deve fazer uns 8 anos, então. E foi quase uma revelação para mim, porque era um nível de proximidade com os edifícios estudados que eu não conhecia até então, porque realmente você divide o trabalho com esses elementos, né, acabamentos e tudo isso muito embasado no contexto de entendimento da evolução do trabalho dele nesse período. Então, achei interessante você dizer que isso surge pela sua atuação naquele período que você trabalhou com o projeto, já quase nos anos 2000. Exatamente. Bom, aí eu fiz essa pesquisa, né? Foi um mestrado, concluí em 2002 e havia sido a dedicação tão intensa que eu, na verdade, tinha parado o escritório, estava completamente sem trabalho, né? O país estava bastante em crise, né? Vim de duas gestões da FHC ali, construção civil lá embaixo, o dólar lá em cima. Não tanto quanto hoje, mas... E eu me vi na contingência de ter que voltar à prática, né? Porque eu não era professor e tal. Eu resolvi, então, voltar para minha terra natal, fazer concurso público de arquitetura, concurso público para ser servidor público. E calhou, quis o destino que tivesse um concurso exatamente para ser arquiteto na Câmara dos Deputados,
a cargo de cuidar da manutenção, da conservação, das ampliações do Palácio do Congresso Nacional. Eu tive a felicidade, né, por ter tido uma boa educação, de conseguir passar nesse concurso. E ingressei na Câmara dos Deputados em 2004. Descobri que havia um corpo muito bom de arquitetos lá, outros que entraram comigo e outros que entraram depois, todos sem exceção, são muito bons arquitetos. E principalmente os mais velhos tinham um histórico de colaboração, até pessoal, com Oscar Niemeyer e os membros do escritório dele, que ampliou ainda mais a visão que eu tinha, né, da obra do Oscar. Ou seja, o escritório da Câmara, ele era um escritório, era quase que ele funcionava bastante ligado ao escritório do Oscar Niemeyer, na medida em que eles não lidavam com a obra dele como preservação, né? Eles davam a obra dele como algo a ser tratado pelo Oscar Niemeyer. Então, sempre que havia alguma grande obra a ser feita, se chamava Oscar Niemeyer, que evidentemente, como a gente já sabe, né, não lidava com a obra com viés de preservação. Ele fazia um projeto do Oscar Niemeyer contemporâneo dentro da obra antiga, né? E, como a gente já percebia, né, ou seja, isso era 2004, Oscar ia completar 100 anos em 2007, né, ele não haveria de durar para sempre, né, embora fosse essa divindade, a imortalidade dele se dava no plano das obras, né, mas não da pessoa. Então a gente sentiu a necessidade de fazer essa preservação de maneira sistemática, de definir uma política de preservação do Palácio do Congresso como patrimônio edificado, né, na Câmara. E como eu, embora eu tivesse contato com a história da obra do Oscar Niemeyer, não tivesse... eu não havia trabalhado com ela como patrimônio, né? Então precisava conhecer a obra dele melhor, e nós ingressamos, aprendemos bastante com o pessoal então do Docomomo, por meio do Hugo Segal, que era o presidente do Docomomo Brasil na época, foi um grande incentivador. Eu conheci em 2005, quando da reforma da Igreja da Pampulha pela Fundação Roberto Marinho. Houve um seminário lá e veio o William Curtis, o Hugo Segal, conheci também na época o Carlos Eduardo Comas e o Glauco Campelo, que eu reputo como um dos grandes arquitetos brasileiros ainda vivo. E conheci essa turma e o Hugo chamou para participar do Docomomo com um métier onde se discutia conservação e preservação da arquitetura moderna. Que é um outro campo, né? E a gente, e aí eu ingressei daí com o apoio não só do Elcio Gomes, que trabalha na Câmara lá comigo, mas da Silvia Fischer, do André Schler, do Eduardo Rossetti, do Sanches, né, que é o professor, era o diretor da escola, quer dizer, toda essa pessoal da FAO-UNB, então montou um núcleo, criamos o núcleo do Docomomo Brasília, que foi bastante ativo, acho que ele ainda é um núcleo importante, com viés, talvez, de lidar com a preservação dos edifícios públicos, né, não só do Congresso. E, bom, nossa primeira... Nessa toada da conservação a gente vem trabalhando até hoje. É um percurso aí de mais de 15 anos, né? E é uma vitória, né? Porque, como você disse, o Niemeyer viveu muito e tratava um edifício como o Congresso, que tem N camadas de intervenção, né? Mas, para quem está assistindo aí, eu visitei o Danilo no ano passado, em setembro. Ele mostrou os últimos pavimentos da Torre do Congresso, onde eles guardam onde eles têm um acervo da Câmara, com os desenhos originais. E é uma coisa absolutamente valiosa, e se tratando de certos aspectos da nossa administração pública, é uma coisa muito reconfortante saber o cuidado que isso recebe lá. Toda essa parte da arquitetura, arquitetura e documentação da Câmara dos Deputados está sendo
zelada pelas melhores pessoas que poderiam. Eu acho que nesse campo aí, você mencionou a documentação, isso foi realmente bastante importante, né? Porque é preciso ter uma narrativa histórica madura, né, feita a partir da análise exaustiva de documentos, para a gente poder valorar, né, fazer a valoração de quais os elementos da autenticidade original, quer dizer, aquela da concepção do edifício lá no início, e da autenticidade histórica, né, que diz respeito ao percurso do edifício até nossos dias, com todas as alterações que houve, que também foram documentadas, para que a gente possa ter essa valoração dos elementos a serem preservados e como é que a gente trata eles, né? Sim. De fato, das primeiras coisas que a gente fez, que durou 3 anos, foi rearranjar o acervo. Ele estava, embora ele estivesse conservado, ele estava mal condicionado, mal catalogado ainda também. Ele estava todo em caixas dobradas, em tubos de PVC, que não são exatamente as melhores condições, não tinha, ficava na frente da janela. Então nós estudamos, aprendemos bastante com os arquivistas da Câmara dos Deputados, do Centro de Documentação, que são aqueles que guardam, sei lá, desde a Constituição de 1823 lá. Nós aprendemos bastante com eles, sobretudo com a super arquivista chamada Laila Monayá, e incorporamos práticas da arquivística na nossa catalogação. Participamos de uma série de seminários que o Léo Castriota fazia em Minas, também chamava Arquitetura e Documentação. Quer dizer, tudo isso sempre envolve muito diálogo, muito aprendizado com outras pessoas que estão na mesma lida, né? Então nós recondicionamos, são mais de 10 mil pranchas, nós cadastramos elas hoje já na íntegra, nós recondicionamos em mapotecas horizontais, estamos no processo de digitalização, hoje mais ou menos metade delas estão digitalizadas. Volta e meia a gente também faz parceria com outros órgãos, como o Itamaraty, o Ministério da Justiça a gente já fez, no sentido de digitalizar, a gente para o nosso trabalho e digitaliza o acervo deles, que é bem menor do que o nosso. A gente também tem uma colaboração muito estrita com o Senado, evidentemente, né, porque o acervo do próprio Senado, em grande medida, está conosco, né, e a gente sempre também mantém um bom contato com eles. Eles são parte também da conservação do Palácio do Congresso. Eu acho que assim, o grande produto até hoje de investigação no que diz respeito à concepção original e estudo dessa documentação é a tese de doutorado do Elcio Gomes, que se chama Os Palácios, os Palácios Originais de Brasília, em que ele levanta, ele segue uma metodologia próxima da que eu havia adotado nas obras de Minas para abordar o Palácio do Congresso. E é lógico que ele vai muito além, porque ele teve um acesso, já tinha uma maturidade maior, teve um acesso a mais documentação do que eu tivera em Minas, né? Não, sim, o trabalho do Elcio junto com os seus são absolutamente espetaculares, assim, ele coloca num novo patamar de, como eu disse, de minúcia mesmo, em relação à proximidade que se tem com os projetos. Agora, voltando um pouco a gente caminhou um pouco para fora do tema da conversa, mas é assim mesmo. Voltando para a gente pode fazer uma outra conversa sobre o Palácio do Congresso, né? Sim. Sobre Minas Gerais, agora voltando, já que você é brasiliense, enfim, eu queria que você falasse um pouco, porque apesar de ser célebre essa história da aproximação do Niemeyer com o Juscelino, fica um pouco claro, um pouco incerto, assim, para quem não lê muito de perto, como que houve essa conexão entre o Niemeyer jovem e esse também promissor prefeito JK, que acabou virando um mecenas dele, né? E o papel que o JK tem dentro do desenvolvimento do trabalho do Niemeyer. Essa obra, acho que para não ficar tanto só minha cara aqui, talvez eu já coloque aqui. Tá aí o livro, né, que foi a capa do livro aí, que foi a dissertação, até a dissertação de mestrado
concluído em 2002, ele foi publicado pela Câmara dos Deputados em 2008, está disponível, basta procurar esse título da matéria Invenção na biblioteca digital da Câmara dos Deputados, está o PDF dele na íntegra lá, né? O Juscelino, né, ele, de fato, assim, ele fazia parte. É bom que se lembre que nesse período aí, do final da década de 30, início da década de 40, tudo era muito confuso do ponto de vista político. Prefeitos, governadores, às vezes eram indicados, eram biônicos, né, porque a gente estava no Estado Novo, né? E um governador de Minas era o Benedito Valadares, né, que tinha algum tipo de proximidade com o Juscelino Kubitschek, né? O Niemeyer, ele chegou a trabalhar como desenhista do Lúcio Costa, que por sua vez trabalhava no IPHAN, e o Lúcio Costa, nas primeiras obras que o IPHAN fez em permuta com a Prefeitura de Ouro Preto, já em 1938, 37, 38, começou a estudar isso, o Lúcio Costa tinha uma visão muito própria da arquitetura e, para não dizer que ele estava sobrepondo o projeto dele aos outros, ele usava o Oscar Niemeyer de escada, né, para implementar a visão dele. Então, isso é o Hotel de Ouro Preto, onde o Lúcio Costa descartou, né, um hotel da feição neocolonial que o Carlos Leão, que era da equipe deles, também tinha feito, acho que a pedido de Rodrigo Melo Franco, que era um conservador, evidente. E eles haviam feito, eu não me lembro agora se era Renato Sueiro, acho que não. Havia um outro estudo para usar um dos casarões ali da Rua São José, com a Rua Direita ali, como hotel também, mas acabou prevalecendo a proposta do Lúcio Costa / Oscar Niemeyer, que é fazer um bloco, né, naquela ladeira da Rua das Flores, né? Inicialmente estudado com a laje plana impermeabilizada, com gramado em cima, e depois executado já com telha cap-canal, né? E assim, ele é bastante controverso até hoje, né? Porque ele funda não só é um elemento fundador da intervenção do IPHAN em Ouro Preto, e ao mesmo tempo é considerado por muitos até hoje um elemento estoante por sua volumetria. Eu não acho, mas muita gente acha, no tecido urbano, né? Eu acho que ele encaixa bem. Se houvesse sido um volume neoclássico, neocolonial, igual outros que tem por lá, o próprio colégio atrás dele é bem grande, não teria sido tão diferente em termos de impacto. Eu acho que a especialidade, a integração com o paisagismo do Burle Marx, ela é bastante feliz, no sentido de dar um recuo, transformar aqueles arrimos em algo quase que natural da paisagem. Né? Então ele começa por ali e é evidente que indo para Ouro Preto, né, para fazer o hotel, houve algum contato com o Benedito Valadares, com o Juscelino, que passou a ser prefeito em 1940. Então e já o Juscelino tinha, parece que nas mãos, já um concurso feito para um cassino lá na Serra do Curral, que dizem que seria alguma coisa em estilo historicista. Não conheço esse projeto, eu sou super curioso. Flávio Cassalati que me contou essa história, que ele já circulou aí nas altas rodas do poder mineiro, nas alterosas. E o Juscelino queria fazer esse bairro de luxo na beira da barragem que estava sendo construída, né? Que é a Pampulha. E optou por pedir para o Niemeyer fazer. O Niemeyer teria feito à noite, de um dia para o outro, um estudo preliminar. O Juscelino gostou, fazer o cassino na beira da lagoa, né? E aí vieram as outras obras, e foi o início da colaboração, então, do
do Niemeyer com o Juscelino como prefeito, né? O Juscelino como prefeito que seria na primeira metade da década de 40. Depois ele se afastou brevemente da política, depois foi deputado deputado federal. E você vê claramente que das 20 obras que eu estudei nesse período, sei lá, 10 são no Juscelino prefeito e depois Juscelino governador na primeira metade da década de 50 a 55, essas outras 10. Assim, quer dizer, é extremamente ligado ao papel do Juscelino como mecenas e o Niemeyer o arquiteto do rei, né? Sim. Então, eu acho que assim, é importante também, por outro lado, contextualizar a obra do Oscar Niemeyer. Não sei qual que é a familiaridade que o público, as pessoas que assistem aqui têm com a obra dele. Assim, a obra do Oscar Niemeyer é considerada por ele mesmo, né, como algumas obras, fases, né? Ela teria fases que seria a fase inicial, vamos dizer, bem inicial mesmo, década de 30, que ele era bem corbusiano. A fase da Pampulha, ele fala, segundo ele, da Pampulha até Brasília, a obra dele continua a mesma. A gente vê depois que não, tem sutilezas aí, tem mudanças, né? As obras de Brasília, né? E depois as obras dele do pós-Brasília, né? Seria. Lógico que tudo isso seria uma divisão bem a grosso modo, né? A ruptura principal seria realmente as obras de Brasília, porque antes ele fazia realmente um outro tipo de arquitetura, né? Arquitetura mais colorida, mais imbricada, em que ele tratava curvas de raio menor, escala menor, muitos revestimentos, né? Que é o que caracterizou, de certa maneira, o que se conhecia como, se passou a conhecer como Brazilian Style, né? O estilo brasileiro. Eu falo em inglês porque é um nome que ficou famoso a partir da exposição no MoMA em 1943, né? Ou seja, muita cor, muitas texturas, uso de elementos históricos que remetessem a esse passado colonial do uso brasileiro como uma herança autêntica brasileira na visão deles, né? Para legitimar o que seria uma arquitetura moderna legitimamente brasileira, né? Verdadeiramente brasileira. Uma integração com a paisagem, onde não houvesse paisagem, com um paisagismo exuberante ali do Burle Marx, o uso de elementos de proteção solar, Cobogó, brise-soleil, sempre também na frente dos panos de vidro moderno. Quer dizer, quase que havia um léxico aí bem claro que é presente inclusive nas obras de Brasília, é presente até hoje. Então essa arquitetura com essas características, né, que por isso que me interessou fazer esse recorte temporal, assim, porque ela dizia respeito a um momento bem determinado da obra do Oscar Niemeyer, que é esse desenvolvimento inicial que, na minha visão, era pouco investigado, porque é evidente que a obra de Brasília dele teve uma projeção tão grande, né? Para o arquiteto é como para um astronauta, um militar, sei lá, ir para a Lua. O Niemeyer fez a capital de um país, né? O que mais um arquiteto pode querer? Ele foi para a Lua já, então assim, a gente até brinca que depois de ir para a Lua, ele voltou. Como é que ele poderia continuar trabalhando no Brasil depois de fazer Brasília, né? Por isso que ele começou a trabalhar no exterior também. Então, assim, e é evidente que esse brilho dessa obra dele de Brasília da década de 60, ele, de certa maneira, para o público de hoje, né, ou pelo menos para o público da década de 90, havia obscurecido a importância e o caráter da obra original do Oscar Niemeyer como algo típico dele também, que ele havia contribuído ativamente para desenvolver e que havia influenciado muita gente, inclusive aqueles arquitetos que haviam investigado lá atrás, né? O Bruno aqui falou para comentar sobre a descoberta do arquiteto Nonato Veloso em Diamantina. Sim, o Nonato Veloso, o que aconteceu em Diamantina foi que eu botei essa escola de odontologia, né? Isso foi uma coisa curiosa, que eu achei que eu havia ido ao Arquivo Noronha Santos, do IFAM, no Rio de Janeiro, porque havia muitas... o estrutural da Igreja da Pampulha estava lá,
se eu não me engano, uma cópia do anteprojeto da arquitetura do hotel estava lá também. E a minha surpresa também estava o estudo da escola, da Faculdade de Odontologia de Diamantina, que é uma escola importante, né? É bom lembrar que o Juscelino é de Diamantina, e o Juscelino era médico também, né? Que o Niemeyer fez na época que o Juscelino era governador. Ele foi feito nesse lote, né, na mesma, ela fica logo depois daquele passadiço famoso lá de Diamantina. E para esse lote havia um estudo preliminar de um conservatório de música feito pelo professor, depois seria professor de perspectiva da UFMG, o Nonato Veloso. Havia um estudo, um anteprojeto dele para esse conservatório, e é bem interessante porque tem uns riscos a lápis bem fortes, assim, por cima do estudo do Nonato. Definiu um auditório, um pátio interno, etc. Só que virando o auditório e mudando a forma dele, e depois uma cópia heliográfica da Escola de Odontologia, não assinada, mas que é o traço do Oscar, né? Então a gente é levado a pensar de que ela não é autoria comprovada, mas é bem provável que seja uma obra do Niemeyer encomendada pelo Juscelino, já que na época ele tinha feito aí em Diamantina o Hotel Tijuco, né, que é aí pertinho, na esquina de baixo, a escola Júlia Kubitschek, na Rua do Jogo da Bola, mais para frente, e também a Praça de Esportes, né, que é aquele clube que ele faz aí na frente, né, ou seja, isso havia um contexto. Pode falar. Eu posso, enquanto você fala, eu posso até achar a imagem aqui e botar para o pessoal. A Praça de Esportes, eu sempre cito ela por conta, pelo menos, da qualidade do projeto que tem e do estado atual dela. O problema é que eu já fui muito atrás das questões da Praça de Esportes junto à Prefeitura de Diamantina, até com lei de acesso à informação, não obtive sucesso, porque até onde eu sei, já existe projeto de restauro dela. O projeto já foi executado, o projeto já foi elaborado, mas não, com redirecionamento das verbas que estavam destinadas ao Parque Cidades Históricas, ele acabou não executado, mas eu queria ter acesso a esse projeto para ver o que eles pretendem para aquilo, mas parece que foi uma coisa muito competente. Só que, ao mesmo tempo, ver aquilo do jeito que está é complicado. Então, eu não sei como andam os trâmites aí do IEFA, que a princípio parecia que ia tombar a nível estadual a praça. A gente chama Praça de Esportes porque era o nome já do clube, né, que é um clube público, que havia sido feito pelo Getúlio, teria sido inclusive inaugurado pelo Getúlio Vargas na década anterior, né? Está aí a imagem da Praça de Esportes. Eles até chegaram a limpar aquela parte de baixo dela que estava fechada com alvenaria. O Bruno perguntou quem que é o autor do projeto. É uma empresa que chama Miguelin. Pelo jeito ela é de Belo Horizonte, e ela trabalha com projetos culturais, mas também não consegui contato com eles. Uhum. Tá aí a Praça de Esportes, né? Quer dizer, ela em construção. Então, eu acho até curioso a gente mostrar, que é bom que abrir um pouquinho a planta, você já vem pelos desenhos da planta, né, que a obra do Oscar Niemeyer na década de 50, ela já era bastante mais misiana e menos corbusiana, mesmo ela mantendo essa relação de escala, de revestimentos, etc. Né? É o que eu chamei no livro, na tese, na dissertação, de diversidade e pureza, né? Ou seja, ele ainda mantinha aquela diversidade de materiais, de escalas, de curvas, etc. Mas ele já lidava com uma certa pureza formal bastante próxima da obra de Brasília. Né? O que você diz, inclusive, nesse projeto da escola, que a gente vê continua com essa exuberância estrutural dos elementos inclinados, mas que a tônica do projeto é dada pelo volume, né? Isso foi você que escreveu. Mas é um ponto muito interessante também, né? Porque eu não sei se você tem essa impressão, mas esse final da primeira metade da década de 50 do Niemeyer, que ele faz em 54, o Colégio Estadual Central faz a Cavanelas, inaugura o Ibirapuera, né? Que a gente já vê
no anteprojeto e no projeto essa transição, é que o Niemeyer ainda com esse compromisso com a diversidade, mas a caminho da pureza que é completamente destilada em Brasília naquela elegância cívico-administrativa, produziu parte muito boa da obra dele. Eu falo isso sempre em relação, não ao Ibirapuera necessariamente, porque sendo obra grande e obra construída com muita pressa, mas no caso do Estadual Central é uma coisa muito especial. Eu acho que quanto mais para o final da década de 50, né, mais ele se aproxima dessa síntese que é bastante mais interessante mesmo. Eu, particularmente, gosto muito. E você vê que, assim, mesmo em Brasília, né, tá o Estadual Central, a composição de volumes, ele faz questão até de no livro do Stamo Papadak, né, livro canônico, os 2 livros canônicos aí dele, dessa época, são 2 livros editados pela Reynolds, americana, né, que ele não bota nem o lote, né, como se os prédios estivessem implantados no nada, né, numa planície igual Brasília, né, quer dizer, eu acho curioso porque, de certa maneira, as obras dos palácios de Brasília, elas são um outro lado dessa moeda, mas elas ainda são bastante próximas disso. O Palácio da Alvorada ele é muito rico em termos de revestimento, de texturas, de escalas ainda. O Brasília Palace Hotel também era, principalmente. Quer dizer, as 2 obras fundamentais projetadas ali em 1956, se eu não me engano, né, elas tiveram uma execução um pouco melhor. Era o Rabelo que fez. Teve mais tempo, inclusive, não estava no e é bastante rica em termos de materiais. Mas vezes o Palácio do Congresso ele tem uma paleta de materiais ainda mais ampla. Assim. Ele vai para o brutalismo, né? Ou seja, para essa redução ao mínimo, do mínimo da estrutura, como ele dizia, quando a estrutura estava pronta, a arquitetura já estava lá. Ele vai para esse ponto, eu acredito que no momento exatamente logo depois, né, da construção, da inauguração de Brasília, assim, quando ele projeta o Itamaraty, quando ele trabalha com a pré-fabricação, né, que foi o objeto do estudo do Juliano, que vocês já conversaram há 2 semanas, né, ou seja, e aí sim ele vai esse mínimo, né, ao brutalismo, né, que essa é a essência do brutalismo, né, de reduzir a arquitetura àquele mínimo necessário para se constituir o invólucro, né? Então, acho que nessas obras originais, iniciais de Brasília, que elas são anteriores à inauguração, acho que elas são antípodas dessa obra da primeira metade da década de 50, porque elas, na verdade, são obras da segunda metade da década de 50. Elas não são da década de 60, porque a gente sempre pensa assim, Brasília foi inaugurada em 60, logo Brasília é década de 60. Mas os palácios originais são década de 50, e eu acho assim, que em termos de cultura, né, não é preciso dizer que havia um contexto, né? Contexto literário, político, cultural, artístico, em todos os sentidos, que era muito rico, né? A época ainda havia um certo desenvolvimento econômico, se conseguiu evitar um golpe militar, né, contra o Juscelino, e ele assume, né? Então houve uma pujança brasileira aí nessa segunda metade da década de 50, que é um pouco similar ao que a gente viveria aí nos 15 primeiros anos aí do século XXI, né? Então, a época em que se voltou a falar do Brasil no mundo, na época também se falava do Brasil. O Niemeyer publicava a revista Módulo, né? Ele era o editor da revista Módulo. É isso que as pessoas às vezes consideram ele como essa espécie de gênio anti-intelectual. Ele mesmo cultiva essa imagem, né? Mas a realidade é que ele editava uma revista de cultura, né? De arte, cultura e arquitetura, que era Módulo,
Havia um diálogo dele com o grupo de São Paulo da Lina Bobardi, que editava a revista Habitat, né, a célebre polêmica dele com o Max Bill, que todo mundo já falou bastante, eu também não fui exceção. Começou a se fazer as Bienais de Arte de São Paulo, né? Havia o Iabeira bastante atuante, né? Assim, Eduardo Mendes Guimarães editava a revista Arquitetura e Engenharia em Minas, e o IAB de São Paulo editava a Acrópole, né? Quer dizer, havia todo um contexto histórico, e o Fabiano Maciel até me perguntou, né, assim, o que ele acredita, assim, é o diretor daquele documentário ótimo, A Vida é um Sopro. Ele está fazendo um documentário agora sobre quando o Brasil era moderno, que eu vi que o Bruno citou aí, e essa deu a expressão do Lauro Cavalcante, né? E eu acho que a grande lição que sempre ficou deles é que, assim, ser moderno é você não tomar é você manter o mundo em transformação, você ter a coragem, a capacidade de articular politicamente, socialmente, as forças produtivas de modo a fazer avançar a relação das formas de organização política e cultural, até torná-las compatíveis com o nível de avanço das forças produtivas, né? Ou seja, ser moderno é interferir na leitura que se tem de si mesmo. Não é uma atitude passiva, né? Ser moderno é transformar permanentemente a realidade. Isso que eles fizeram, né? Brasília é isso. É uma afirmação de que a gente pode construir uma capital, uma boa capital, de acordo com os valores correntes. Na época, uma leitura bastante própria e madura, né, dos arquitetos brasileiros, que se tinha desses valores correntes. Né? E, tanto que toda vez que o conservadorismo excessivo suprime esse ímpeto, são os períodos menos em que o desenvolvimento econômico vai por água abaixo, né, e vice-versa. Então eu acho que isso aí, essa obra, né, do hotel, perdão, do colégio, que eu acho fantástico. O Nonato está falando que estudou aí, meu pai também estudou aí no colégio, meus tios, Dilma Rousseff estudou aí, quer dizer, várias gerações, né, estudaram no Colégio Estadual Central, Escola Milton Campos. Então ele está aí na memória de muita gente. É uma instituição muito importante. Tem inclusive a pesquisa esqueci o nome dela, mas que estudou a história da instituição. Esse edifício passou por um restauro recente, e voltando um pouco naquilo que você disse dos revestimentos, e nessa questão que se mantinha um pouco escondida, né, até agora, que o Niemeyer foi um arquiteto muito colorido nesse período. Casa das Canoas, enfim. E a elevação principal do Estadual Central tinha um esquema cromático, né, azul e amarelo, que infelizmente não foi recuperado no restauro. Isso é uma coisa que eu reparo muito que acontece, essa falta de cuidado com os aspectos cromáticos da arquitetura. Inclusive, agora que a gente discutiu ontem sobre a existência ou não do painel do Firmino Saldanha nesse auditório, que a gente vai ter que perguntar para os alunos antigos da escola se eles têm alguma memória disso. Isso tem um outro lado dessa moeda que eu acho, assim, para não virar um muro das lamentações, a conversa, assim, sim, muda, mas o que eu acho, assim, muito bacana das obras dele dessa época também é que elas ainda têm uma quantidade de massa construída suficiente para tornar os prédios bastante robustos, né, no sentido de aguentar intervenções pesadas neles que não as descaracterizem. Eu falo isso porque eu lido com a conservação do Palácio do Congresso, que talvez seja uma das mais misianas obras do Oscar Niemeyer, né? Ela é toda feita de planos
finíssimos de concreto, grandes salões transparentes, todos integrados, quer dizer, muito poucos elementos, muita pouca massa construída, e que torna o prédio muito frágil à intervenção humana, né? Ou seja, você muda a cor do tapete, você muda a cara do prédio, de fato. Isso no caso dessas obras que tem poucos elementos, né? Que é o caso do Palácio do Congresso. Só que essas obras anteriores dele, como elas têm muita massa, por assim dizer, tem muita massa construída, elas são moduladas, elas são compactas, etc., elas resistem, elas resistem bem às mudanças, assim, quer dizer, elas passaram por todos esses reveses e elas continuam aí, dando a cara da cidade, né? O edifício do Banco Mineiro está passando por um restauro agora e está ficando uma coisa absolutamente maravilhosa, né? Ele é um edifício muito belíssimo. Quer dizer, a caixa continua lá, né? O prédio é resistente, né? Assim, isso é uma das coisas que eu aprendi também com essa pesquisa, né? Tá aí o edifício, você vê o edifício JK, né? Que são 2 blocos residenciais gigantes e são irmãos gêmeos não, né? Irmãos do edifício Copan, imediatamente anterior, em São Paulo, e sobrinhos do Hotel Quitandinha, que ele tinha feito alguns anos antes em Petrópolis, né? Esses enormes blocos de habitação, que era típico aí da visão corbusiana, né? Até o Pedro Moraes fez uma pesquisa bastante interessante de doutorado sobre os grandes edifícios em altura na América Latina. E ele morou aí no JK, super interessante, e ele foi um dos que concordou comigo, ele morou no JK, ele falou, poxa, esse prédio ele foi mal construído, mal ocupado, passou 50 anos, quase que considerado pela população como uma favela vertical, o pessoal jogava lixo pela janela, suicidava, coisa horrorosa. E, assim, com poucas medidas de conservação, de administração, na verdade, síndico, eles trocaram completamente as esquadrias, trocaram alguns pisos, iluminação, instalação elétrica. Poxa, o prédio ficou super agradável para se morar. E isso já aconteceu em grande parte no Copan e vem acontecendo há uns 20 anos aí já também. Né? Inclusive a ocupação do térreo, né, que agora inclusive foi instalado uma galeria de mobiliário nos 50. Eu não sabia. Agora como eu voltei a ser mais brasiliense que mineiro agora, né? Apesar do meu sotaque, tá aí o térreo do prédio, né? Com os pilares em W, como eles chamam. Isso é uma coisa interessante também que eu lembro quando eu li o seu trabalho, que você fala que a sensação de peso dos blocos, obviamente, para além da questão da escala das barras, se deve a essa tridimensionalidade exacerbada dos pilotis, né? O desenho frontal dele em W em si é bastante elegante, né? O que não acontece, por exemplo, na Galeria Califórnia, que é um projeto que o Niemeyer teve menos controle de desenho na hora da execução. Uhum. Eu vejo isso acontecendo também um pouco no próprio auditório do Colégio Estadual Central, porque embora eu pelo menos nunca tenha visto um desenho de elevação do conjunto, você nota nas fotos da maquete que o desenho do auditório tinha uma qualidade bem serena, assim, que acho que durante a execução, pela necessidade de geometria adequada ao cálculo, ele acabou ficando uma coisa um pouco mais expressiva, né, com umas curvas e contracurvas assim que dão uma força nele que talvez inicialmente o Niemeyer não tivesse pretendido. E isso é inclusive mencionado, não a razão disso, mas essa predominância da imagem do auditório frente ao bloco de sala de aula, que é belíssimo e elegante, foi citado naquele trabalho da Stiliane Filippo, que ela publica em inglês sobre o trabalho do Niemeyer. Uhum. Isso aí tem até uma anedota engraçada que quando eu tive com o Niemeyer eu perguntei para ele exatamente sobre isso, né? Porque esse calculista que aparece aí é um nome, se eu não me engano, húngaro. Eu perguntei para ele quem era esse senhor, né? Então ele olhou assim, rapaz, eu sou muito antigo, já não lembro quem era. Falei, pô,
Ele era muito simpático, o Oscar, quando ele queria, né? Quando ele não queria, ele era duro também. Mas comigo ele sempre foi bastante simpático também. Ele chegou a comentar alguma coisa sobre esses projetos menos conhecidos, sei lá, aquela residência que foi construída sem o projeto dele, que depois foi demolida. Residência Uma no Santo Antônio, né? No bairro Santo é, Antônio. ele chegava a falar dessas obras menos conhecidas ou passava Não, batido? ele falava assim. O que acontecia é que assim, ele não negava projetos, né? Ele, sempre que ele podia ajudar, às vezes uma pessoa, ou atender algum amigo e tal, ele fazia. Tanto que quando eu fui pedir para ele para publicar o livro, deu uma atrasada assim de um ano, porque ele falou que ele queria ver os projetos para não deixar publicar a obra que ele não reconhecesse como dele. E aí eu fiquei até com medo, né? Assim, falei, Nossa, poxa. Só que no final ele chutou o balde, né? Você tá falando dessa daí, ela tá tampada pela minha cara Antônia, mas tá aí. Ele foi demolido em 2011, né? E ela é irmã de uma casa bastante próxima que ele fez em Recife também. Depois o Luiz Amorim mostrou pra gente no no obituário, né? Documon. Tem ela, é. Ela é Tem bem outra parecida casa por trás. também, tem uma casa que acho que não foi publicada ainda, mas que o Niemeyer projetou para a Estrada das Canoas, inclusive, que era para o Major Djalma Machado, que era o marido da residência da Nadir de Oliveira, cujo projeto da casa aqui em São Paulo foi feito pelo Carlos Milan. É um projeto nesses moldes também, com ao estilo do Grupo Júlia. Eles fazem essa frente bem austera, retinha e tal, e pro fundo ela tem uma pendente, não sei se eu cheguei a desenhar ela aqui, não, isso aqui é outra coisa. São. Ele não. Acho que todos esses arquitetos, né, eles gostam de. E quem não, né? Na verdade, ele gosta de construir a narrativa sobre a obra dele. Né? Só que o meu interesse sempre foi exatamente o outro. Você acha, poxa, esses caras não erram nunca, né? E assim, tem algumas coisas que às vezes assim, foge do controle, dá errado, né? Humano. Né? A arquitetura é assim, a arquitetura é coisa coletiva, né? Não adianta a gente achar que vai controlar 100%. Né? A Helena Pinheiro perguntou sobre o Palácio das Mangabeiras, que você já falou disso, eu já te enchi o saco 20 vezes sobre isso, já conversei com o Bruno sobre isso. E é uma situação complicada, assim, porque o Niemeyer nega que ele tenha feito projeto, que já estava em andamento, e que as sugestões que ele deu para o Juscelino não foram acatadas. Mas aí também já existe uma pequena polêmica em relação a isso, se o Danilo quiser falar um pouco. Você que achou, né, a documentação. Eu, na verdade, assim, a informação que eu e o Rolando fomos juntando ultimamente foi assim, né, a gente... Eu já estava naquela fase que brinca assim, tunnel view, da dissertação, que assim, eu não tinha conseguido entrar no palácio, porque é a casa do governador e tal, né? E você já está terminando a dissertação, você falou assim, olha, eu não vou ver isso não. Tem gente que fala que tem gente que fala que não é, deixa isso para lá, finge que não existe. E ele falou, e o Niemeyer falou que não era. Assim, ele negou. O que aconteceu, o que eu achei no jornal foi que... Não, mas eu já tinha falado com ele tinha falado que não era. Aí, só que o que aconteceu foi que quando... Eu não sei se foi o Nauro ou se foi... Sim, foi um depoimento do Nauro Esteves que eu li no Arquivo Público do Distrito Federal depois, ele falando que ele começou a trabalhar no escritório do Niemeyer e uma das coisas que ele... se eu não me engano, uma das primeiras obras que ele fez foi o Palácio das Mangabeiras. Aí você fala, putz, é do Oscar, então era para ter visto e tal, poxa, cagada. Aí
Eu estava nessa, né, até você achar o documento, o Recorte do artigo do jornal. Oscar no jornal, ele falando que não é dele, que ele reformou. Que ele deve ter sido o que aconteceu, que É, ocupou o tempo do Nauro e. o que aparentemente aconteceu foi isso, porque surgiu na notícia e por conta de reclamações políticas estavam maldizendo o Niemeyer por o Niemeyer e o JK por conta desse projeto. Aí o Niemeyer publica uma nota no dia seguinte dizendo que a obra já existia, estava em andamento. Aí o Uhum. JK pediu um estudo do Niemeyer e ele fez um estudo que não foi acatado pelo Juscelino. E aí encerrou o assunto por aí. Então, até onde se sabe, se ele fez alguma sugestão que tenha sido acatada, é coisa pequena que não configuraria uma obra propriamente dita dele. É, essas coisas também tem muito fetiche, né? Agora, o que é uma pena ali dessa, que era uma obra irmã dela, que ela não esperou para, a gente não se esperou para ver, era uma obra, acho até que eu tenho a imagem dela aqui, pequenininha. É uma obra que nunca teve autoria comprovada, mas que o pessoal falava que era uma espécie de refúgio aí do. Ela era uma pequena, uma maison Jaú, mas com um terraço com grama em cima, as paredes paralelas assim, de pedra que ficava ali, que dizia que era um refúgio do Juscelino para ele se retirar, encontrar com suas amigas ali, né, o pessoal que ele tinha mais proximidade política, assim. E ficava ali perto, mas longe dos holofotes, na região que era um mato, né? Isso se dizia que era dele, mas não havia registro. E pois é, eu não consigo mudar isso aqui, porque sabe, o Mangabeira está reclamando. Depois vocês olham lá na dissertação, tem lá. Mas ela não tem como mudar esse. Deixa eu ver se eu consigo. Aí É piora. isso, inverte. É, é. O que. O que se. Quer dizer, ela foi demolida, né? Ela, antes da gente resolver o mistério, ela chegou a ser Academia Municipal de Letras, Municipalista de Letras, um negócio, o nome dele. Eu não conhecia essa instituição. E, e a gente perdeu a obra sem que resolvesse o mistério, né? Outro dia eu vi no Google Street View. Eu primeiro passei lá, achei que tivesse errado o endereço. Depois eu vi no Google Street View, só tá a ruína dela lá, eles Isso, demoliram. isso acontece mais frequentemente do que seria desejável também. Isso era um outro mistério que agora já ficou no passado, né? Quem está perguntando, diálogo entre o pensamento da linha e a estética da pobreza com a obra do Oscar pós-Brasília. Poxa, bicho, eu não entendo. Eu confesso, eu não sei se o Rolando sabe resolver essa Conheço pergunta muito do. poucos da obra da Lina, até porque, como meu foco é muito em edifício e construção também, ela é uma arquiteta brilhante, mas de poucas obras, né? Eu nunca adentrei. É, essa coisa, ela tem um viés próprio lá, né, da arquitetura povera, né, que se diz e tal, mas eu não saberia dizer Assim, o se é um Niemeyer, diálogo. Acho que isso é uma coisa mais típica do brutalismo da época, assim, levando o tava. brutalismo nessa definição assim, a sua de redução aos mínimos também, a gente consegue encaixar melhor a obra do Niemeyer dentro do termo, né? Mas, por exemplo, É, quando eu vejo alguém dizendo que o Itamaraty é brutalista por conta do concreto aparente, já